Olá, alunos da Univesp, bem-vindos. Disciplina de Planejamento para o Ensino de Matemática. Nesta última semana estamos revendo os principais conceitos, os principais tópicos abordados. Na aula de hoje eu vou retomar a discussão que nós fizemos em cima da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Lembrando que este é um documento novo, foi produzido nesse ano de 2017, já previsto desde a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996. Ao longo desse tempo, muitos documentos foram sendo produzidos, inclusive os parâmetros curriculares nacionais, e nesse ano o MEC encaminhou ao Conselho Nacional de Educação esse documento da Base Nacional. Por que eu dediquei tanto tempo a ele? Nos próximos anos, ele será o documento de referência da organização da vida escolar no Brasil. No Brasil, muitas vezes, documentos desse tipo acabam não sendo implantados, mas ele será a referência. Haverá uma tentativa de implantação. Pode ser que ele tenha elementos ousados demais que acabem não sendo implantados, mas ele é um documento que será objeto de muito esforço para ser implantado. Nos próximos anos, na atuação de vocês como professores, vocês trabalharão muito com esse documento. Então, desde já, eu insisto que vocês se dediquem a esse documento. Eu passei para vocês o documento específico de matemática e a introdução geral. Acho que é um documento que merece a leitura atenta da parte de vocês. Alguns pontos importantes. Ela define um conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação, e isso passa a ser um compromisso do Estado, não do governo, mas do Estado brasileiro para com os jovens. A proposta é colocar a educação em linha com as demandas do século XXI. É claro que há polêmicas em torno disso, mas essa é a proposta. A Base Nacional Curricular, ela pretende definir o que ano a ano o estudante do ensino infantil até o terceiro do ensino médio deve aprender. Então ela entra num nível de detalhe que os parâmetros curriculares nacionais não entravam. Então é importantíssimo a gente perceber que esse documento representa, de alguma forma, uma mudança nesse sentido. A base prevê o estabelecimento de políticas adequadas para aprimorar a formação de professores e a produção de material didático. Então, essa é uma daquelas coisas que eu disse que talvez não se implantem, mas vai haver tentativas de implantar, vai haver demanda de que se implante. Então, ela foi concebida de modo a levar em conta a qualificação dos professores. Ela parte de um pressuposto de que o corpo de professores espalhados pelo Brasil, nos diferentes estados e cidades, nos diferentes níveis da escolaridade, tanto o ensino fundamental como o médio, é muito heterogêneo e que há um contingente importante de professores com deficiências de formação e que eles precisam ser capacitados e que é preciso produzir material didático para atender essas demandas. Vocês devem se lembrar de uma discussão sobre o ensino do Teorema de Pitágoras, com demonstração, com experimento. Não é fácil achar um material didático ou material de apoio que contemple todas essas questões. O professor vai precisar de muito suporte para implantar estas políticas. Então, a base vai ser a orientação dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas. Então, ao preparar, né, os currículos e as propostas pedagógicas, as escolas deverão contemplar o que está na base curricular. Ela estabelece equidade no sistema de ensino no seguinte sentido, e aqui há uma mudança filosófica interessante.
Nos últimos anos, em alguns momentos, se falou muito de uma regionalização da educação, que era muito importante prever espaços para questões locais, que numa região onde a temática do plantio, da extração de vegetais é muito importante, certos temas, certas linguagens, certas técnicas de cálculo de área ou de cálculo de volume de madeira extraída, é uma coisa importante, talvez com uma importância diferente do que na cidade, do que num ambiente urbano, e que a educação deveria contemplar essas diferenças. A Base Nacional diz sim, mas tem um mínimo que é universal, tem um mínimo que é para todos os alunos do Brasil, em qualquer escola, pública, privada, em diurno, noturno, técnica, integral, todo mundo tem que aprender esse mínimo. Isso é uma mudança importante que ela traz, é uma novidade, que não tinha antes nos documentos com os quais a gente trabalhava. Então, ela define o que todo aluno do ensino fundamental ou médio deve aprender. Ele pode aprender mais, não menos, e ela diz que 60% do que vai ocorrer nas escolas tem que ser a base nacional curricular. Se uma escola quiser dedicar temas, incorporar temas, digamos, regionais no seu currículo, ela pode fazê-lo, mas isso não pode passar de 40% do todo. Então, 60% de tudo que acontece na vida da escola tem que ser baseado na Base Nacional Comum Curricular. Ela também define habilidades e competências. Isso já era muito especificado nos parâmetros curriculares, habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos em cada série, em cada disciplina. Essas duas palavras têm ocupado muito espaço na educação nos últimos anos. O Enem, ele foi concebido a partir de uma matriz de competências e habilidades. São coisas que estão muito presentes no planejamento da educação nos tempos atuais. A Base Nacional também prevê a progressão e o sequenciamento dos conteúdos, além das competências e habilidades de cada componente curricular. Então, não fala só nas competências e habilidades gerais da educação, da formação do cidadão. Fala também das competências e habilidades de cada componente curricular. Então, o que é que a matemática vai contribuir em cada ano da educação básica para a formação deste cidadão crítico? Então, qual é o papel da matemática? E também está previsto a gradativa implantação da escola em tempo integral. Outro desafio que exige um aporte de recursos muito alto e que é perfeitamente lícito cada um de nós estar se perguntando nesse momento. Isso vai ser implantado? Vai ter recursos para implantar isso? Bom, eu não posso responder para vocês, mas como eu disse agora de pouco, nos próximos anos, esse documento vai fazer parte do nosso dia a dia quando falarmos em planejamento das nossas atividades. Por isso que eu estou dedicando tempo a ele. É bom a gente distinguir o que é competência e o que é habilidade. Em linha geral, competência é uma coisa maior e habilidade é uma coisa mais pontual. Competência consiste na capacidade de um estudante articular um conjunto de conhecimentos, habilidades, para realizar tarefas, resolver problemas. Mas é conhecimento para que vai permitir aquilo. A competência se revela através da mobilização dos conhecimentos. Então, a competência está muito ligada ao conhecimento para se fazer coisas. E é através da habilidade que nós temos a capacidade de mobilizar a competência, os conhecimentos, para realizar alguma coisa. Então, é a distinção entre um motorista competente e um motorista hábil. O competente ele tem uma visão mais geral do papel do motorista, das leis de trânsito, da cidadania. O motorista hábil é aquele que consegue desviar o carro e evitar um acidente. Nem sempre o competente é tão hábil, nem sempre o hábil é tão competente. As duas coisas dialogam entre si. É muito importante entender essa distinção.
a habilidade e a competência. A habilidade é uma capacidade de aplicar de forma prática. Então, a habilidade aplica de forma prática. E a competência, ela olha a situação como um todo, mais complexa. Esta frase acho que resume bem o que eu estou dizendo. Nas séries iniciais da vida escolar, uma criança desenvolve a habilidade de leitura e a competência de compreensão do texto que foi lido. Isso dá bem a distinção de como que a competência é mais conceitual e a habilidade é mais prática. Certo? Então isso tem estado presente em todas essas documentações com as quais nós estamos lidando quando falamos disso. É importante entender que a Base Nacional prevê 4 grandes áreas do conhecimento e isso ela muda em relação aos parâmetros curriculares. Matemática aparece como uma área à parte. Nos parâmetros curriculares, matemática estava junto com as ciências da natureza e aqui matemática tem a parte. Digamos assim, que matemática ganhou protagonismo dentro da Base Nacional em relação aos parâmetros curriculares. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade de professores de matemática. Tá? Certo? Há uma expectativa muito grande para o que nós vamos fazer dentro da matemática na formação dos nossos alunos. Lendo toda a questão da Base Nacional, a gente tem uma reflexão aqui que, independente da Base Nacional, é muito importante a gente ter em mente quando vai planejar as nossas atividades. Que a educação é para a vida, não é para uma prova ou para o vestibular ou para isso. Isso é uma coisa importante. Sim, nós vamos ensinar teoria de funções, mas a teoria de funções vai fornecer ao aluno um conjunto de coisas. As nossas aulas de teoria de funções vai formar o aluno para a vida, na medida em que ela vai fazer muito mais do que ensinar o aluno a resolver uma questão do vestibular sobre teoria de funções. Por conta do trabalho que vai ser feito, das nossas discussões com os alunos em sala de aula, seja numa aula mais tradicional, onde há um diálogo, onde há perguntas, respostas, há integrações entre os alunos, uma tarefa mais difícil em que a gente estimula os alunos a colaborarem, trabalhar, passa-se um exercício, a gente estimula os alunos a interagir. A gente vai formar o aluno para uma visão de vida. A gente vai mostrar que a matemática resolve problemas da vida e o estudo de matemática tem que estar ligado com isso, fornecer um raciocínio rigoroso, um raciocínio interpretativo lógico. Conhecimento é todo um processo, né? Não é só um produto. Eu costumo dizer para os alunos, que bom, né? A gente tem que estudar a vida inteira, que legal. Não tem nada mais legal do que estudar e aprender. É tão gostoso. E essa é uma ideia importante para introduzir, se nós queremos chegar no século XXI, mostrar para o nosso aluno como é legal aprender, né? Como é gostoso aprender, como isso é importante, como isso nos faz felizes. Aprender é uma coisa boa. A matemática, não nos esqueçamos que ela é uma ciência exata, ela tem uma estrutura lógica que está respeitada na Base Nacional Curricular. Ela está baseada nesses conceitos, né? Conceito primitivo, axiomas postulados, definições, teoremas. É assim que está estruturada a matemática, né? Tem aqueles conceitos que a gente não define, como o conceito de reta. A gente não explora muito isso na educação básica, mas é importante saber que é assim que está estruturada a matemática. Tem ideias originais, ideias que são alicerces, que estão lá na base da matemática. Tem as ideias que a gente constrói. A gente não discute com o aluno na educação básica o que é um conjunto. Uma ideia muito filosófica, muito complexa. A gente parte do pressuposto que eles sabem o que é um conjunto. Quando a gente define funções, a gente usa o conceito de conjuntos. E é legal a gente saber disso quando a gente vai planejar nossas aulas. Eu não tenho que ensinar o que é um conjunto. Eu tenho que ensinar o que é reunião de conjuntos. Eu defino reunião de conjuntos, mas eu não defino conjunto. Conjunto eu suponho que eles sabem o que é.
Tem os fatos que são verdadeiros, que a gente não vai provar para os alunos. A gente não vai provar para o aluno que 0 vezes 1 é 0. Mas a gente vai provar o teorema de Pitágoras. Então, alguns fatos a gente assume, alguns fatos a gente prova. E tudo isso está fundamentado na lógica. Essas frases da Base Nacional mostram bem como que a matemática tem uma importância muito grande na educação, como que a sociedade está olhando com muita atenção a matemática. A matemática não se restringe à quantificação de fenômenos determinísticos. A matemática cria sistemas abstratos. Veja só, não é só a parte aplicada que é a quantificação, são os abstratos, que organizam e interrelacionam fenômenos no espaço, no movimento das formas e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico. Então a importância da matemática como ciência abstrata está muito refletida nesse documento. É o reconhecimento de que o estudo abstrato faz parte da formação da cidadania. E não é só a matemática que pega carona nisso, a literatura também não está ligada a nenhum fenômeno prático, nenhuma aplicação imediata. A filosofia não está ligada a nenhuma aplicação imediata, mas são instrumentos abstratos essenciais na formação da cidadania. Apesar da matemática ser por excelência uma ciência hipotético-dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema de axiomas e postulados, é de fundamental importância também considerar o papel heurístico, experimental, concreto, das experimentações na aprendizagem da matemática. Está aqui lançado o desafio para que a gente consiga implantar isso. O ensino fundamental deve ter um compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, a importância de que a matemática bem básica, bem fundamental, seja conseguida no ensino fundamental. E na hora de planejar nossas aulas, a gente vai ter que ter sempre isso em mente. Além das competências e habilidades gerais, a Base Nacional define as competências específicas por matemática. Tem 10 competências, eu vou mostrar para vocês só a primeira. Recomendo muito que vocês leiam as outras na base. Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para se compreender e atuar no mundo. Isso é super importante, eu concordo inteiramente com isso. Reconhecendo também que a matemática, independentemente de suas aplicações práticas, favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, do espírito de investigação e da capacidade de produzir argumentos convincentes. É bastante responsabilidade colocada na matemática. Muito bonita essa frase. Então, aparece com muito destaque ao examinar esse documento, essa capacidade de entender e resolver problemas, que a gente vai tratar tanto do ponto de vista teórico como mais aplicado, o trabalho cooperativo extremamente valorizado, princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Muito ênfase nisso. E aqui nos trabalhos em grupo, nos projetos, a gente consegue desenvolver muito essas coisas. Também valores aparecem muito, a aceitação da diversidade, a autoestima, queremos que os alunos se sintam felizes estudando matemática. E a matemática como uma criação humana, e eu comentei com vocês quando eu tratei disso, a importância da história da matemática nessa parte do ensino. Para terminar, algumas faculdades do Brasil já estão introduzindo entrevistas no processo seletivo. Veja a importância dessa questão menos técnica. Tá? Uma importante faculdade de medicina que mudou o seu processo seletivo e que vai introduzir entrevistas nesse processo. E essas questões mais que envolvem ética, diversidade, respeito, etc. Tem um caso extremamente recente, que é a Universidade de Harvard havia selecionado, feito uma seleção de alunos para ingressarem e constatou que um conjunto deles, não um só, um conjunto deles tinha nas suas várias redes sociais posts, postagens que de alguma forma demonstravam atitudes preconceituosas, atitudes discriminativas, atitudes que Harvard não queria nos seus alunos. Esses alunos já tinham sido aceitos e foram desconvidados, tiveram a sua aceitação em Harvard negada
porque a sua ação no grupo social estava repleta de atitudes consideradas inadequadas nas redes sociais. Isso é um outro ingrediente que a gente vai incorporar na nossa atividade de professores, ajudar nossos alunos a se colocarem nas redes sociais. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Hoje nós vamos ficar por aqui.